Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Hora de falar sobre o Cruzeiro, e o reforço da Raposa para o fim dessa temporada tem arrebentado na Copa do Mundo Sub-20. Eu me refiro a Neisser Villarreal, atacante de 20 anos de idade da Colômbia. Ele pertence ao Milionários e assinou algumas semanas atrás um pré-contrato com a Raposa, chega sem custos ao Cruzeiro no fim desse ano. Pois bem, o Villarreal, que foi contratado pelo Cruzeiro depois de marcar 8 gols no Sul-Americano Sub-20 em janeiro, já tem 5 gols na Copa do Mundo Sub-20. 3 desses gols na vitória da Colômbia contra a Espanha por 3-2. Ou seja, ele fez os 3 gols da sua seleção, que acabou se classificando para a semifinal da Copa do Mundo. O Villarreal, que já havia marcado 2 na fase anterior, os 5 gols do Villarreal, o novo reforço cruzeirense, foram marcados na fase de mata-mata. Colômbia está classificada para a semifinal e agora enfrenta a Argentina. E dá para dizer que o Neisser Villarreal, ainda que o time dele seja eliminado na próxima fase, já chegará ao Cruzeiro bem mais valioso do que no momento em que foi contratado. A verdade é que esse centroavante está em fase de desenvolvimento, tem muitas características positivas, ainda comete alguns equívocos, mas parece ter enorme potencial e tem sido monitorado e visto de perto por alguns dos grandes clubes europeus que mandaram representantes e olheiros para a competição que está sendo disputada no Chile. Só para completar, dos 6 gols que a Colômbia marcou no mata-mata, 5 foram do futuro atacante do Cruzeiro. Raposa parece ter acertado em cheio. Até pensando na possibilidade de perder o Caio Jorge num futuro não tão distante, Caio também tem chamado a atenção de clubes do exterior. Fui dar uma verificada na manhã desse domingo para ver que avaliação, que números eles colocam em relação ao valor do Neisser Villarreal. Para o site Transfer Marketing, que é um site especializado em cifras de atletas, hoje o Neisser Villarreal está avaliado em 1.800.000 euros. Mas isso me parece estar muito condicionado ao fato dele estar nas últimas semanas do seu contrato com o Milionários. Certamente já vai chegar ao Cruzeiro valendo 6, 7, 8 milhões de euros, até por ter apenas 20 anos de idade e 13 gols marcados em competições internacionais pela seleção do seu país, 8 no Sul-Americano e mais 5 na Copa do Mundo Sub-20. Verdade é que o Cruzeiro mandou muito bem quando o contratou, negociação absolutamente gratuita. Hoje, a preparação para o clássico de quarta-feira teve sequência com o mesmo panorama de ontem. Wanderson e Christian treinando normalmente com o grupo. Sinisterra, trabalho de fisioterapia, preparação física, e o Fagner ainda sem ser liberado totalmente para os treinamentos com bola. É até uma situação que vem trabalhando o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, porque o Fagner, ele vinha com uma recuperação dentro do normal para aquele tipo de fratura que ele teve diante do CRB, mas o processo está um pouco mais demorado do que o normal e por isso ainda não teve segurança para treinar com o grupo, para dar o último passo para retornar aos gramados. Então, por isso, o jogador não foi liberado totalmente para os treinos. A partir desta segunda-feira, aí nos 2 últimos treinos, o Leonardo Jardim vai definir o time. Sem Fabrício Bruno, tendência de Jonathan Jesus na zaga. O William está de volta na direita. Aí Cássio no gol, Jonathan e Vidalba, Kaique na esquerda. Lucas Romero está de volta ao meio campo. Com Lucas Silva, Christian deve retomar também a sua vaga entre os titulares. Fica a dúvida se o Wanderson já volta também na ponta esquerda. Matheus Pereira e Caio Jorge. O Caio Jorge é outro que retorna. Caio, Lucas Romero e William. 3 retornos importantes que tem o técnico Leonardo Jardim. Fica essa dúvida quanto aos jogadores que vão atuar pelas beiradas. Christian não foi titular diante do Sport, mas está recuperado. Wanderson, a última vez que esteve em campo foi na vitória sobre o Red Bull Bragantino. E aí é aguardar então esses 2 últimos treinamentos para o técnico Leonardo Jardim montar o Cruzeiro, que encara a equipe do Atlético Mineiro na Arena. Campeonato Mineiro Feminino, o Cruzeiro com 12 pontos conquistados em 4 jogos, 4 vitórias e defendendo aí o título da categoria no estadual, Campeonato Mineiro
feminino. E a última rodada, o Cruzeiro vai enfrentar a equipe do América. Por falar em futebol feminino, na última semana tivemos uma reunião importante entre os donos da SAF, né? O Pedro Lourenço, o Pedro Júnior, que é abaixo do Pedrinho, né? Com a Bárbara Fonseca, com o Jonas Urias, e todo o planejamento foi alinhado para a próxima temporada. Então, tudo ok, né? Entre o departamento de futebol feminino e a direção da SAF do Cruzeiro. O Pedro Lourenço sabe que o futebol feminino, por mais que hoje ainda caminha para se ter uma receita maior, para ter um retorno maior, mas ao mesmo tempo o Pedro Lourenço entende que o investimento é importante e por isso vai continuar fazendo investimentos, claro que a maioria do próprio bolso, para que o futebol feminino venha neste projeto de se consolidar na categoria. Neste ano o Cruzeiro já encarou aí o Corinthians em condição de igualdade na final do Campeonato Brasileiro Feminino A1. O Cruzeiro ano que vem vai disputar a Copa Libertadores, então agora com a Bárbara, diretora de futebol feminino, com o Jonas Urias, neste domingão de título para o Cruzeiro no Campeonato Mineiro Sub-20. O Cruzeiro goleou a equipe do Coimbra com grande atuação e agora o Cruzeiro comemora o título do Campeonato Mineiro Sub-20. 8-1 foi o placar, com 2 gols de Juan Gabriel, 2 gols de Batistella, fez um, melhor dizendo. Bruno Alves marcou também, o Kenji, o Nicolite e o Ryan Leles. 8-1 para o Cruzeiro. E esse foi o placar final do título mineiro Sub-20. Capitão Bruno Alves levantou a taça. Bonitos gols, quem quiser acompanhar depois no YouTube da TV Cruzeiro, tem todos os detalhes, hein? Cruzeiro garantindo aí o título mineiro Sub-20, os crias da Toca comemorando neste domingão. E aí a galera fazendo a festa na Toca da Raposa 1, o Cruzeiro campeão mineiro da categoria Sub-20. Agora os crias aí à disposição do técnico Leonardo Jardim. E o Palmeiras atropelou o Juventude com muita facilidade, 4-1. O Palmeiras agora tem um jogo a menos em relação aos demais, assim como o Flamengo. E o Palmeiras lidera com 58 pontos em 26 jogos. O Flamengo é o segundo com 55 em 26. E aí, até o quinto colocado, todo mundo com 27. O Cruzeiro, 27 jogos, 52 pontos. O Mirassol, 27 jogos, 46 pontos. O Botafogo, 27 jogos, é o quinto com 43 pontos. O sexto, Bahia, tem um jogo a menos e tem 43 pontos também. O sétimo, Fluminense, também tem um jogo a menos. Tem 26 jogos e 38 pontos. E aí o São Paulo é o oitavo com 38 em 27. Red Bull Bragantino, 36 em 27. Aí o Ceará tem um jogo a menos. Mas agora, as equipes que têm jogos a menos. O Palmeiras, um jogo a menos. O Flamengo, um jogo a menos. O Bahia, um jogo a menos. O Fluminense, um jogo a menos. Ceará, um jogo a menos. Atlético Mineiro, Internacional, Santos, Fortaleza e Sport. Todos esses com um jogo a menos. E aí vamos aguardar a marcação por parte da CBF. Agora, a próxima rodada, já no meio de semana, é a rodada de número 28, quando teremos o clássico Atlético Mineiro e Cruzeiro, uma quarta-feira, às 9h30 da noite, na Arena. E o Cruzeiro dando sequência na preparação. Neste domingo, na Toca da Raposa 2, tem 3 dias o técnico Leonardo Jardim para definir a melhor formação. Ontem ganhou 2 boas notícias: Christian e Wanderson trabalhando normalmente com o grupo, e o Wanderson passando a ser aí uma opção, até em caso de titularidade, já que Matheus Henrique só deve voltar a jogar
na próxima temporada, e ele que vinha sendo escolhido para atuar ali como um meia aberto pela esquerda. O Eduardo foi acionado diante do Sport, mas aí era um outro contexto, um Cruzeiro bastante desfalcado, e foi a alternativa encontrada pelo técnico Leonardo Jardim. Lembrando que Fabrício Bruno será desfalque na defesa, mas o William, Lucas Romero e Caio Jorge retornam depois de cumprir suspensão. Então tem boas peças novamente à disposição o técnico Leonardo Jardim. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Cabuloso. Tamo junto, galera. Um forte abraço.